que a igreja do Senhor irá subir. Vai ser dia de angústia, de aflição e dor. Os gritos e os gemidos de longe vão se ouvir. Socorro, 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 socorro. Muitos sairão nas ruas dizendo assim: me acorde, me acorde. Muitos vão querer se matar, mas não terão fim. A morte vai ser tirada, ninguém irá morrer. O gozo daqui irá desaparecer. A paz irá... Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, neste momento nós estamos dando início à nossa live e gostaríamos de ler um texto bíblico para fazermos uma oração. O livro do Apocalipse, no capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Apocalipse 6, 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e tribunos, e poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado Jesus, nós te louvamos, Senhor. Lhe damos graças, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Senhor amado, com o objetivo de transmitir a Tua santa palavra. Que nesta noite, Pai, o Senhor venha trazer uma palavra, ó Deus, de cada o Senhor os conhece, o Senhor pensamento, o Senhor conhece cada desejo, cada vontade, o Senhor conhece cada coração. Portanto, Senhor, dá-nos, ó Deus, esta noite a sua bênção, a sua graça, a unção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, e que a palavra nesta noite venha tocar profundamente em nossos corações. Abençoa os louvores que hão de ser entoado a Ti. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Assim, Pai, te oramos. Ó Deus eterno, no nome de Jesus, abençoa todos os irmãos, todos os teus servos, ó Pai, que estarão sintonizados, ó Deus, ou estarão nos assistindo nesta noite. Por amor do teu nome, Senhor, tudo te pedimos e te agradecemos. Amém. Convidar o irmão Domingos para entoar aqui os 3 hinos da harpa cristã. Glória a Jesus. O irmão Domingos está com a oportunidade. Adore a Deus, louve ao Senhor. Não saia, irmão, não desligue, não mude. Fique conosco e compartilhe essa live para que outras pessoas do seu grupo, do convívio da rede social, possam também ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos agora louvar a Deus com 3 hinos da
nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 440. Quem viver para Cristo. Quem viver para Cristo firme permanecerás. Quem viver para Cristo firme permanecerás. E a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te darás. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Glória a Jesus. 32, bem pertinho aqui. Glória a Deus. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, livre serei na vida do
falado já, vida celeste, luz de Jeová, breve verei e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Jesus, um povo forte. Mesmo tom, Jonathan, mesmo tom. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Nos templos reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o porto é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, oh glória a Deus, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer: sou um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, livro Evangelho de Mateus, capítulo 24. Glória a Jesus, São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. Glória a Jesus. Mateus 24, versículo 29 a seguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Jesus. Nós vamos orar com o nosso diácono irmão Luciano. Louvado seja Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Eu saúdo todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus e vamos todos juntos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Mais uma vez, meu Pai, estamos aqui na Tua casa para nós cultuar a Deus, juntamente com todos aqueles irmãos que estão em todo este Brasil, por intermédio desse sistema de comunicação. O Senhor se faz presente esta noite, Pai, na vida dos que já te louvaram, que ainda vão te louvar, na vida do teu servo que vai ministrar a tua palavra. Dá condições, graça, sabedoria, para que o Senhor venha explanar pelo teu Santo Espírito aquilo que nós precisamos ouvir. Abençoa todos os nós que vamos ouvir, dá o entendimento da tua palavra.
Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer e continua nos abençoando. Vem esta noite, meu Pai, alegrar os nossos corações, vem batizar com o Espírito Santo, vem salvar, vem curar, vem operar maravilhas, Senhor. Deus bendito, Deus eterno, vem repreender todo o mal, vem guardar nossas casas, nossas famílias e vem preparar a Tua igreja, nossas vidas, para aquele grande e glorioso dia, meu Pai, para que nós não venha perder o mais precioso das nossas vidas, que é a salvação do Teu Filho Jesus. Tudo isso te pedimos e tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. Não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu Rei. A gravidade eu vencerei e face a face então verei a Jeová. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu Rei. A gravidade eu vencerei e face a face então verei a Jeová. Aleluia, glórias a Deus. Muito em breve nós estaremos sendo arrebatados. Iremos ser transladados ao encontro do nosso Jesus nas nuvens do céu, pois Ele prometeu e Ele promete, e se Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é Senhor dos senhores, Deus e dos deuses, está acima de todas as coisas. Meus queridos irmãos, queremos neste momento saudá-los com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria de estarmos aqui mais uma noite para levar à sua casa, até o seu lar, a palavra de Deus através do culto online. Glória a Jesus. Enquanto nós não pudermos estar de corpo presente, estaremos aqui
né, levando a palavra de Deus, o culto de adoração a Deus, os louvores, a mensagem reflexiva, para a nossa meditação, nosso alimento espiritual. Nesse momento de luta, de dificuldade, nunca vivido na nossa história, pelo menos na história mais recente, né? Nunca tínhamos passado por esta situação, mas devemos ir nos acostumando, porque até Jesus voltar vai ser sempre acontecendo coisas em relação à vida da igreja, à vida do ser humano aqui, porque estamos nos aproximando do fim e Jesus nos alerta na sua palavra, né? Nos alerta na sua palavra a respeito de um tempo chamado princípio de Deus, e estamos vivendo já, né, irmãos, esse momento que Jesus nos alerta, que é um indicativo da proximidade da sua volta. Quem é crente está alerta, vigiando, lendo a palavra, ele não é surpreendido, não se surpreende com estes acontecimentos, que com certeza se tornarão frequentes daqui para frente, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Queríamos aqui passar um aviso muito importante aos nossos irmãos, principalmente os irmãos dirigentes de nossas congregações, e a todos os irmãos, porque diz respeito à igreja como um todo. Havia uma previsão de iniciarmos os trabalhos presenciais com 20% da capacidade dos templos, do espaço, né, que nós chamamos de templo, a partir de amanhã, dia 22. Até foi divulgada uma nota via grupo WhatsApp dos dirigentes, que a partir de amanhã estaríamos já abrindo as igrejas, seguindo algumas recomendações, alguns protocolos, para que o trabalho começasse a funcionar. Mas hoje fomos informados, estou aqui falando em nome do pastor presidente João da Costa Melo, não poderemos, né, abrir os templos a partir de amanhã. Os irmãos fiquem atentos, porque as informações estarão sendo repassadas à medida que elas vão chegando. Então, a nota que foi divulgada pelo pastor da igreja aos dirigentes de congregações, ela deve ser desconsiderada, tá? E quando for necessário, no tempo oportuno, será divulgado novamente outras informações a respeito do reiniciamento dos cultos, né, nos templos de portas abertas. Então, aos dirigentes, nós deixamos aqui esse recado e para a igreja como um todo. Queridos irmãos, nós iremos convidar o irmão Domingos novamente. Ele já bebeu ali uma água, já dá para cantar aqui mais uns 2 hinos. Ele cantou os hinos da harpa, agora vai ser aqueles hinos avulsos, aqueles hinos abençoados, tocantes, que traz uma mensagem aos nossos corações. E eu sei que você está aí do outro lado, desejoso ver o irmão Domingos cantar. Sei que tem irmãos, até pede nas lives para o irmão cantar. Então o irmão Domingos está com a oportunidade e ele vai louvar a Deus com 2 hinos e logo em seguida nós estaremos trazendo a mensagem da parte de Deus aos nossos corações nesta noite, a respeito da volta de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Saúdo os irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor. E estamos alegres com essa oportunidade que Deus nos concede de estar louvando a Deus, né? Um momento especial, com muita alegria, porque só Deus para nos proporcionar as oportunidades de estar louvando a Ele e engrandecendo o seu nome, né? Porque Deus é bom. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e
de ti não esqueço também. Não abandones o meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixe, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia, Jesus. E diante dessas promessas tão lindas que Deus nos faz, vamos agradecer, dizendo a Jesus que nós amamos a Ele. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que existe em mim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que o preso anseia ver toda a luz e a liberdade assim viver.
Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Que hinos abençoados, né? São hinos antigos, mas de uma letra muito rica, muito abençoada. Glória a Jesus, que fala aos nossos corações. Meus irmãos, nós lemos um texto do Evangelho de Mateus e gostaríamos aqui, em alguns minutos, meditar nesta palavra, pois é um texto muito atual, porque ele nos fala a respeito de uma doutrina escatológica, acontecimentos que estão previstos pelas profecias bíblicas que irão impactar a sociedade mundial. O impacto do coronavírus é grande na sociedade mundial, em todos os sentidos, mas não chega perto do que acontecerá com o rapto da igreja, com a saída do povo escolhido, do povo convertido, do povo que se rendeu a Cristo através da pregação do Evangelho, que será raptado, é a Bíblia que nos diz. E com o rapto da igreja, muitos acontecimentos subsequentes, acontecimentos cósmicos estão previstos, que irão causar pavor, medo na sociedade mundial. Estes acontecimentos, eles serão de ordem mundial, em todos os recantos, em todos os lugarejos da face da terra. O que queremos nesta noite falar não é para lhe amedrontar, meu querido amigo, mas para lhe certificar dessa verdade que talvez você não queira atentar para ela. Lembro-me do grande pregador, ou do grande homem que achou graça aos olhos de Deus, chamado Noé, que é citado nesse texto aqui. Noé foi avisado por Deus de que Deus tinha se arrependido de ter feito o homem por causa das maldades praticadas que incomodava Deus, e Deus resolveu eliminar toda a criação da face da terra, com a exceção daqueles que crescem na mensagem bíblica ou na mensagem que Noé pregaria após ser avisado por Deus. Mas a Bíblia nos mostra que a geração daqueles dias era uma geração pecadora constumaz, que não atentou, que não deu ouvidos ao que Noé dizia, porque Noé pregava dizendo que o mundo até então criado seria subvertido, que Deus haveria de enviar um dilúvio e que eles se arrependessem e entrassem na arca,
mas as pessoas não creram e pereceram pelas águas do dilúvio. Deus fez uma aliança, um pacto com Noé, que não destruiria mais a terra com água. E como sinal para a lembrança de Noé e das gerações futuras, ele colocaria o arco-íris como sinal daquele pacto, daquela aliança, que não iria mais destruir o mundo com água. Porém, meus queridos amigos, a Bíblia nos mostra que o pecado ele tem afetado toda a criação. Toda a criação tem sido afetada e uma rotina que deveria ser saudável tornou-se maléfica. Eu digo saudável se a rotina do homem não fosse desvirtuada e direcionada a práticas que não agradam a Deus. Então, meus amados e queridos amigos, a Bíblia diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. No meio de todo este sistema pecaminoso, opressor, destrutivo, Deus tem separado para si um povo que ele chama de particular tesouro, que o apóstolo Pedro chama de nação eleita, povo adquirido. E é justamente esse povo que a Bíblia Sagrada diz que Jesus vem buscar. Quando lemos no capítulo 14 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, pois eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí é um dos textos que estão entre os 1845 vezes que a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus. Jesus ele fez uma promessa aos seus discípulos e consequentemente à igreja que se formaria a partir daquele momento, que ele voltaria e viria buscar, porque era desejo seu, ou é desejo seu, onde ele estiver, esses escolhidos estejam também. A Bíblia nos mostra, meus queridos amigos, no Velho Testamento, nós encontramos cerca de 1527 vezes a Bíblia se referindo a respeito da volta de Jesus. No Novo Testamento nós encontramos 318 textos relacionados com a volta de Jesus, mostrando que a volta de Jesus é uma doutrina, é uma verdade absoluta que se concretizará muito em breve. E como eu disse aqui no início, os sinais estão aí. Os sinais estão mostrando que o mundo caminha para o final. Os acontecimentos estão mostrando claramente que as profecias bíblicas estão muito próximas de se cumprir nesse sentido a respeito da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Biblicamente falando, ele não virá mais pisar nesta terra pecadora, mas ele descerá até as nuvens do céu. E de lá ele enviará os seus anjos. E diz a Bíblia aqui com rijo, quer dizer com grande clamor de trombeta. Os anjos tocarão as trombetas. Esse toque da trombeta
Fará com que os que dormiram em Cristo, que estão na sepultura, ressuscitem um corpo glorificado, e que os que estão vivos sejam transformados e raptados para a glória. Então o texto que nós lemos aqui, esse texto ele está relacionado com a volta de Jesus nas duas fases. A primeira fase da volta de Jesus é com relação à igreja. A igreja que vai ser arrebatada, os salvos pela graça de Deus. E a segunda fase diz, ou está relacionada com os santos, os que morrerão na grande tribulação por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Aqueles que irão ser martirizados pelo anticristo, por não aceitarem o sinal da besta na mão direita ou na testa. Estes irão ser martirizados. A Bíblia fala no Apocalipse de duas testemunhas que pregarão na cidade de Jerusalém, e que a mídia nesse tempo focará naquelas duas testemunhas, aqueles dois pregadores, e a mensagem daqueles pregadores, ela terá alcance mundial, porque o foco do mundo todo estará em Jerusalém, onde estará o governador mundial, o anticristo. Então a primeira fase, ela diz respeito à igreja dos dias atuais, a igreja comprada com o precioso sangue de Cristo. Então nesse texto, primeiramente aqui Jesus fala sobre acontecimentos que precederão a sua volta para os judeus, que é a sua volta em glória. Os judeus saberão quando estará se aproximando esse dia, se observarem os sinais preditos por Jesus. Pode aí. Estes sinais, Jesus ele prediz aqui. Jesus disse assim, versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Veja que esse versículo está falando, meus queridos irmãos, de uma aflição daqueles dias. Jesus estava se referindo a 7 anos, que será 7 anos de governo do anticristo na terra. Estes 7 anos, os últimos 3 anos e meio, serão anos de grande tribulação, de acontecimentos cósmicos sobre os moradores da terra. Os 3 primeiros anos e meio será os 3 primeiros anos de afirmação do governo do anticristo, onde após o arrebatamento da igreja, a terra ou o sistema econômico, o sistema de saúde, todo o sistema humano, ele estará colapsando. E nós já estamos vendo hoje acontecer isso. Essa epidemia do coronavírus, ela está colapsando a economia mundial. O desemprego, a fome, já está batendo na porta de milhões de pessoas pelo mundo afora. Tudo isso está convergindo para que o governo do anticristo apareça num momento de caos na terra. E ele trará a solução para muitos problemas da sociedade mundial, a ponto de enganar os judeus, dizendo ser ele o Messias.
E a sociedade mundial de boca aberta, sem compreender como que um homem terá solução para os problemas da terra. Pois bem, pois a terra terá um governo mundial. E já vemos rumores dos políticos, de pessoas de influência na terra, de religiosos, dizendo que o mundo está precisando de um governo mundial. Queridos amigos e irmãos em Cristo, atente para esta palavra. Atente para esta palavra. Veja bem, Ele resolverá as questões relacionadas à economia, Ele resolverá as questões relacionadas à insegurança, à saúde, e as pessoas vão ter um período de satisfação, um período de tranquilidade, porque o mundo, quando Ele assumir, o mundo vai estar efervescente, os problemas grandes sem uma aparente solução, e Ele chegará e trará a solução, e as pessoas vão estar abismadas e se tranquilizando por esse governo mundial resolver as questões da sociedade. Aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 3, ele fala justamente sobre este momento, quando ele diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo algum escaparão. As coisas estão indo muito bem, as pessoas estarão satisfeitas, e todo mundo achando que o mundo terá paz. Israel acha que o anticristo é o Messias. Muitas pessoas vão estar enganando, achando que ele realmente é o Messias, e estará a sociedade iludida com as suas promessas e com as soluções de curto prazo trazidas por esse governo mundial. E diz Paulo que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Ele usa aqui uma figura da mulher que está para dar à luz, que não tem como ela escapar das dores do parto. Assim a sociedade não escapará do que está previsto nas profecias bíblicas, dos sinais que sobrevirão sobre a terra para punir os incrédulos, os desobedientes, que não creram no Evangelho e ficaram aqui no arrebatamento e sofrerão as amarguras da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, no final dos 7 anos da grande tribulação, se aproxima ao dia da vinda de Jesus em glória. E esse dia da vinda de Jesus em glória será precedido por estes sinais: o sol escurecerá, o sol não nascerá mais, ele não dará mais a sua luz. Tudo indica que o sistema elétrico irá falir. Por que irá falir? A Bíblia diz aqui que as estrelas irão cair do céu. Imagine uma estrela caindo sobre as grandes usinas hidrelétricas. A energia vai parar de ser produzida, de ser gerada, e teremos noites prolongadas, escuridão total na face da terra.
Porque o sol que clareia, que dá luz durante o dia, o grande astro, criado por Deus para esse fim, ele vai escurecer. Consequentemente, a lua que recebe a luz do sol, ela não tem luz própria, ela também não vai dar a sua luz. E as estrelas vão estar caindo do céu. E a Bíblia diz aqui ainda que as potências do céu serão abaladas. Os poderes celestiais vão ser abalados. Deus vai chacoalhar a terra. Os homens nesse tempo irão desmaiar de sede, diz o profeta Amós. Justamente nesse tempo, Amós diz que Deus vai enviar fome sobre a terra. Não será fome de pão e nem será sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje talvez você rejeite, hoje talvez você critique, hoje talvez você não tenha interesse algum em ouvir uma palavra bíblica. Mas chegará um momento que você vai ter fome e sede, você vai ansiar, você vai desejar ouvir a palavra de Deus, mas você não vai mais poder, porque será só sofrimento sobre a terra. Será sofrimento como consequência da desobediência por rejeitarem o Evangelho. Veja aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 21, nós encontramos aqui, meus queridos amigos, Deus alertando o seu povo justamente a respeito destes acontecimentos. Capítulo 21, a partir do versículo 25, a Bíblia diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Veja que antes, Paulo diz, e quando pensar que há paz e segurança, porque as coisas vão estar tranquilas, de repente as coisas mudam. Com as potências do céu sendo abaladas, as estrelas caindo, o sol escurecendo, a lua não dando a sua luz. Então os homens terão angústia. Diz o texto, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Percebe-se que estes sinais não só serão os sinais das potências celestiais, dos astros celestiais, como sol, estrela e lua, mas Deus fará também com que o mar dê a sua contribuição nesse sentido, pois o mar, ele irá bramir, as ondas trarão pavor à sociedade, porque o mar também está sobre as ordens de Deus. Glória a Jesus, para trazer sobre os homens terror, perplexidade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26 diz: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Todos estes sinais aqui são sinais que indicam o aparecimento de Jesus em glória. Eu já falo um pouco sobre o aparecimento de Jesus para raptar a igreja, mas aqui Jesus está falando para os judeus, que estes sinais mostrarão para eles que Jesus estará descendo em glória para os livrar das mãos do exército do governo mundial chamado Anticristo. O profeta Ezequiel, ele fala que ele irá arregimentar os governos, os exércitos do mundo árabe, das nações do Oriente, para eliminar Israel. E a Bíblia nos diz que quando Israel reconhecer que ele não é o Cristo, irão expulsá-lo de lá. E ele vai arregimentar estes governos, estes exércitos,
e se unirão para exterminar Israel. Se você não sabia, mas saiba que Israel é a nação mais odiada do mundo. Sempre houve o desejo do mundo árabe, a exterminação total de Israel. A história nos mostra que houve extermínio por Adolfo Hitler de mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Antes era através do fuzilamento. Os soldados estavam tendo problemas de ordem psicológica de matar tanta gente inocente. Foi criado as câmaras de gás e ali eles exterminavam os judeus. Um dos últimos governantes do estado chamado Irã, chamado uma coisa assim, Ahmadinejad, ele pregava a exterminação de Israel. Pois bem, pois ele vai tentar exterminar Israel. A Bíblia diz que Deus vai derramar sobre eles um espírito de súplica, e eles vão clamar quando estiverem cercados pelo inimigo para ser destruído. Eles vão clamar pelo Messias, e é justamente nesse momento que a Bíblia diz no versículo 27, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui em Mateus, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus descerá. Glória a Deus. Ele descerá para dar livramento a Israel e virá instaurar na terra o seu governo milenar. Por um período de 1000 anos ele governará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No início desse culto, nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, por ocasião da abertura do 6º selo, nós vemos aqui nesse texto mais uma profecia a esse respeito, onde a Bíblia diz, no capítulo 6 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 12: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, quer dizer, o sol escurece, como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia, o dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Aonde você vai escapar? Aonde você vai escapar? O escritor aos Hebreus, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começado a ser anunciada pelo Senhor, foi a nós confirmada pelos que a ouviram.
Meu querido irmão, meu amigo, atente para esta palavra. Nós estamos chegando no fim. Tudo isso que está acontecendo a nível mundial são sinais, são indicadores de que Jesus está voltando. Você está preparado? Nesta pandemia que você ficou recluso em casa, deixou de congregar, como está a sua vida? Você está mais crente? Você tem orado, tem consagrado, tem lido a Bíblia, tem buscado a presença de Deus? Se prepare, porque pode ser hoje o arrebatamento da igreja. Esse dia do arrebatamento é incerto, não sabemos. Pois versículo 36, Jesus diz para a igreja: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Veja que para os judeus Jesus deu sinais. Sinais. Sol escurecendo, a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo do céu, o mar bramindo, rugindo as suas ondas. Sinais para os judeus de que Jesus está aparecendo em glória, já vindo glorificado. Mas para a igreja que será arrebatada antes, pelo menos 7 anos antes, nós não sabemos qual o dia. Mas Jesus deixou também sinais. Jesus deixou aqui nesse capítulo, não vamos ler porque o tempo não dá. Jesus fala aqui de fome, de guerras, de pestes. Para que uma peste maior e mais temerosa do que o coronavírus, o novo coronavírus. Jesus fala dessas pestes, que são um indicativo de que Ele está próximo. Mas Ele fala também da multiplicação do pecado e, consequentemente, o esfriamento espiritual. Estamos vivendo esses dias. Quantas pessoas que eram crentes, fervorosas, abençoadas, esfriaram. Pessoas que eram pregadores e pregadoras do Evangelho, eloquentes, cheias da graça de Deus, se acabaram, esfriaram. Quantas pessoas que antes, no início da sua fé, eram temente a Deus, se resguardavam do pecado, da vaidade do pecado, esfriaram e hoje estão flertando com o mundo. Pessoas que aderiram ao relativismo, deixaram de olhar para a Bíblia e aderiram à doutrina do relativismo. Essas pessoas, para essas pessoas a Bíblia diz que são, ou diz pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: que nós não devemos amar o mundo nem o que nele há. Então quem adere ao relativismo, ele está amando o mundo. Então daquele dia, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí preste aqui atenção no que Jesus fala. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, Jesus, ele fala do acontecimento do dilúvio. O que Jesus quis dizer com os dias de Noé? Que no dia de Noé ninguém creu na mensagem de Noé. Então a vinda de Jesus se dará no momento que a sociedade com seus praticados será semelhante aos dias de Noé. Aí Jesus diz aqui o quê? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que Jesus diz com isto? O contexto nos revela que essas coisas relacionadas à vida secular era o primordial para aquela nação, em detrimento de uma preocupação
com a questão espiritual. Olhe para os dias atuais, há diferença? Pois as pessoas querem saber em brincar, se divertir, casar, namorar, brincar, beber, curtir a vida. Ei, meu amigo, Jesus está voltando. Que negócio de Jesus, que negócio de crente, de religião, de Bíblia. O negócio é curtir a vida. Então isso são semelhanças aos dias de Noé, que indica que esta geração será surpreendida pela volta de Jesus. Para a igreja, para os salvos, nós não sabemos o dia, mas devemos estar preparados. Preparados. Eles não perceberam quando veio o dilúvio e os consumiu a todos. Disse Jesus, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos amigos, irmãos em Cristo, atente para a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, Paulo diz para Tito que ele vem buscar um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Como está a sua vida? Você tem se rendido a Cristo? Ou é apenas religioso? Precisamos atentar para a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. É um tema muito gostoso de se abordar, porque a Bíblia está recheada de passagens que nos dão condição de falar por muito tempo, mas o nosso tempo passou e nós não queríamos nos alongar. Mas Jesus vai voltar, glória a Deus, buscar o seu povo. Depois ele voltará em glória para os judeus. Aí você pergunta, e haverá salvação após o arrebatamento da igreja? Haverá sim. Melhor é agora, porque agora é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que haverá salvação, haverá salvação. E outras passagens bíblicas nós vamos encontrar que todos aqueles que não aceitaram o sinal da besta no braço ou na testa, estes irão ser martirizados. Lembre-se, na dispensação da graça é de graça. Depois que Jesus arrebatar a igreja, na grande tribulação, aí você vai ter que comprar salvação. Mas não é com dinheiro, não. Nisso não vai importar. Vai ser com a própria vida. Você vai derramar o próprio sangue. Glória a Jesus. Veja aqui em Apocalipse capítulo 20, para terminar, versículo 4 em diante. Diz João, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse texto aqui nos revela uma multidão que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Aqui não está se falando dos mártires da Santa Inquisição, da Igreja Católica. Aqui não está se falando dos mártires do Estado Islâmico. Não está se falando dos mártires das cruzadas católicas, que mataram muitos cristãos, os protestantes.
Não, senhores, aqui está falando de mártires da grande tribulação. O texto é muito claro, que diz que estes foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na mão, nem na testa. Estes são os salvos da grande tribulação, que compraram a salvação com a própria vida. Lembre-se, agora é de graça. Depois do arrebatamento da igreja, aí você vai ter que pagar o próprio preço, se quiser ser salvo. Aqueles que receberam o sinal na mão ou na testa, já estarão condenados, não terá mais chance de arrependimento. Queridos amigos e irmãos, estes estão lá as almas, reservado para a ressurreição deles. Eles vão ressuscitar, como a igreja vai ressuscitar. E esta ressurreição faz parte da primeira ressurreição, porque é a ressurreição dos santos, a ressurreição dos salvos. Mas o texto diz que os outros mortos não ressuscitaram até que se cumpra os 1000 anos. Está falando da ressurreição dos ímpios, que irão ressuscitar para a condenação eterna. Meu querido amigo, a oportunidade para você é agora. Se converta, entregue sua vida a Jesus, vá viver uma vida bíblica, uma vida baseada nas orientações deste livro, a palavra de Deus, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e através dela tenhas vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para você, meu irmão, que já aceitou a Jesus, se firme-se nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, porque Jesus tem vitória para aqueles que chegarem até o fim. Glória a Deus. Não é até na metade, não é desistir, é permanecer fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós já vamos orar. Lembrando aqui, mais uma vez, quero reavisar aos nossos irmãos que estava previsto para iniciarmos a abertura dos templos amanhã, dia 22, a partir de amanhã. Mas ainda não fomos autorizados. Como eu disse no início, aos dirigentes das congregações, o pastor soltou uma nota no grupo WhatsApp. Esta nota recomendando já a abertura dos templos a partir de amanhã, seguindo as orientações, contidas no decreto do governo do estado, orientações como distanciamento, uso de máscara, 20% da capacidade somente dos espaços nossos templos. Mas essa nota deve ser desconsiderada. Estou falando aqui em nome do pastor presidente João da Costa Melo, que nos autorizou a anunciar aos irmãos que desconsidere o que foi dito, pois ainda não voltaremos a partir de amanhã. Mas aguardem que no momento oportuno estaremos voltando e anunciando aos irmãos a data e o protocolo para voltarmos aos nossos cultos públicos, nossos cultos presenciais. Que os irmãos continuem orando para Deus repreender esse vírus, para que a curva continue descendo, diminuindo, e assim nós podermos ter a liberdade de nos congregarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos também pedir aos irmãos que continuem orando, Continue orando no nome de Jesus. Irmão Domingo, que é isso aqui? Estão assistindo? Muito bem, nós temos aqui uma relação, irmão Domingo anotou aqui alguns irmãos
que estão nos assistindo, o irmão Everaldo Silva e a esposa, a irmã Júlia, em Viçosa, o irmão Neto Viana, lá em Viçosa, irmão Netinho, que Deus abençoe, o irmão Manuel Nascimento, e também o diácono Osiel, em Santo Antônio, o irmão Sobrinho, o irmão Jaziel Júnior, a irmã Elisete Bezerra, Antônio Jocélio, a irmã Edilene Alves, Elias e Ricardo, em Heriutaba, a irmã Germana, aqui em Guaraciaba, a irmã Ana Cristina, o irmão Júnior Oliveira, Michel Marques, no Rio de Janeiro, a irmã Ritinha, a irmã Eliane Lane, Fernando Oliveira, Sítio Mato Grosso, no Ipu, e o irmão Antônio Francisco, Toinha Gomes, Tiago e Marta, Rosélia Salviano e o irmão Alexandre. Glória a Jesus. E mais aqui temos também os irmãos Darcy Costa, o irmão Xavier, irmão Enos Albuquerque, a irmã Valdira Bezerra, presbítero Daniel Gomes, a irmã Graça Matos, Gerlane Oliveira, Francisco Oliveira, Genildo Rodrigues, a irmã Francisca Elisete Moreira, também a irmã Viviane, esposa do irmão Alexandre, lá na Chapadinha, a irmã Rosângela Maria, irmão Raimundinho Bernardo, Dávila e irmão Manuel Oliveira, a irmã Dina Barbosa, ela está inclusive pedindo oração, a irmã Mirlene lá no Santo Antônio, a irmã Charlene Nascimento, Evilene do irmão Toninho Magalhães, aqui na Passagem das Pedras, também Maria Rodrigues, Francisco das Chagas, Cândida Alves, Hamilton França, Genilda Graças e Reginaldo Teobaldo. Que Deus abençoe todo esse povo que estão nos assistindo. Sinta-se abraçado e saúdo-vos com a paz do Senhor. E os demais irmãos que não foi possível notar aqui, sinta-se abraçados e os nossos agradecimentos por vocês estarem conosco até agora. Nós iremos agora encerrar orando a Deus e lembrando a todos que quarta-feira, nesse mesmo horário, temos aqui a live, sexta-feira, domingo, em 2 horários, às 9 da manhã, a nossa aula da EBD, e à noite novamente aqui para glorificarmos o nome do Senhor. Vamos continuar. Jesus está voltando. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos lhe agradecer, meu amado Deus, pela oportunidade de podermos estarmos juntos, Senhor, embora, Senhor, de forma virtual, mas unidos numa só fé, numa só esperança, numa só alegria. Meu Deus, a esperança que é, Jesus, de sermos arrebatados. Querido Deus, abençoa cada um destes teus servos, ó Deus, que estão, Senhor, nos assistindo ou que estiveram conosco, que por algum motivo, Senhor, precisaram sair, que o Senhor os abençoe. Ó Deus, olha para aqueles que estão doentes, Senhor, venha curá-los de toda enfermidades. Aqueles que têm problemas, Senhor, de ordem judicial, Tu és advogado por excelência. Aqueles que têm problemas espirituais, Senhor, resolva. Aqueles que estão passando por problemas familiares, Senhor, entra com providência, Senhor, nesta causa. Ó Deus eterno, faz milagres e maravilhas e abençoa, Jesus, o Teu povo. Querido Deus, lhe pedimos, meu Pai, que o Senhor venha repreender, Senhor, esta pandemia. O Senhor venha repreender este vírus, venha eliminar, Senhor, venha, Senhor, guardar a Tua igreja, guardar o Teu povo, meu Deus eterno. Te pedimos, ó Deus, pelas autoridades, ó Deus, a nível municipal, estadual e federal. Lhe peço pelo presidente da República, Senhor, abençoa aquele homem, dá a ele, Senhor, direcionamento, sabedoria, para que possa governar, meu Deus. Olha para os demais poderes, Senhor, que haja, Jesus, harmonia entre eles, para o bem comum social. Meu Deus eterno, que tenhamos, meu Deus, uma nação abençoada, principalmente, Senhor, com liberdade de pregar o Teu santo evangelho. Querido Deus, lhe peço uma noite de paz, uma noite de bênção, de comunhão, de sonhos e revelações do céu. Desperta a Tua igreja, desperta Teu povo, Senhor, pois estamos nos aproximando daquele grande dia, o dia da vitória, o dia do triunfo, o dia, meu Deus, em que deixaremos esta terra de pecado e habitaremos, Senhor, contigo nas mansões celestiais. Querido Deus, assim lhe pedimos
por tudo e por todos, no nome santo e maravilhoso de Jesus, que vive para todos sempre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos os servos de Deus, desde agora e para todos sempre. E quem crê aí mesmo, de longe, na sua casa, diga amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Homens em reuniões, em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos, e muitos pensam que estão vivos, mas já morreram. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, se esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as sortes espirituais da maldade. Vejo as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui pra dar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 e vem o Jesus. Acorda, igreja, tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. O arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem me encarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir.